falar de Jesus, mas só falar fica difícil. Nós temos que trazer para a nossa vida. A compreensão é quando eu tomo posse da informação, trago ela para o meu dia a dia, trago ela para dentro de mim. Eu começo a exercer o que aprendi. Essa é a compreensão. Então que nessa noite a gente possa abrir o nosso coração e a nossa mente e começar a mudar as nossas atitudes e mudar os nossos pensamentos, principalmente os nossos pensamentos. Nós costumamos trazer uma palavra no começo de todas as palestras para que a gente reflita durante a semana, para que a gente pense melhor sobre as nossas atitudes. E hoje a nossa palavra, que a espiritualidade pede para que a gente reflita, é o desconfiômetro. Nossa, como anda nosso desconfiômetro? Será que vamos ligar o nosso desconfiômetro e começar a refletir como é que andam as nossas atitudes diante dos nossos semelhantes? Nós somos vampirizadores das energias alheias? Nós somos os reclamões de plantão que estamos sempre reclamando de alguma coisa? Ah, hoje está chovendo, ah, hoje está sol, ah, hoje eu estou com dor na perna, ah, porque não muda nada, ah, porque eu não consigo fazer nada. Como andam as nossas atitudes? A nossa tela mental do que passamos ao outro, que representa a energia que carregamos, somos uma boa energia, fazemos o nosso semelhante se sentir melhor com a nossa presença, ou somos um peso? E a pessoa quando olha pra gente põe aquele sorriso feito samambaia, fala, ai meu Deus, de novo. Como é que anda nosso desconfiômetro? Vamos ligar nosso desconfiômetro. Às vezes nós olhamos para a pessoa e sem nenhum boa vontade, ou empatia, ou misericórdia, nós olhamos e dizemos assim, nossa, você engordou, né? Às vezes a pessoa passou lá um mês fazendo um regime ali, só na alface, na cenoura e no copo d'água, o mês todo. Emagreceu 1 quilo. E aí você olha para ele e diz assim, nossa, você engordou, né? Pense antes de falar, analise o outro. Às vezes o nosso irmão está magrinho, aí você olha para ele e fala assim, você emagreceu, né? O que você está fazendo? Você vai sumir daqui a pouco. Você está doente? Você está doente? A pessoa fez aquele esforço para engordar meio quilo. Nós precisamos olhar os nossos semelhantes com respeito, pensar antes de falar, enaltecer, elogiar. Nós temos medo de elogiar os nossos semelhantes. Nós competimos, pode ser bonito, mas não mais bonito do que eu. Pode ser caprichoso, mas não tão caprichoso, não tão bem vestido do que eu. Nós precisamos olhar o outro com bondade, mas fazer um elogio honesto. Se não é para falar nada, fica quieto. Ai, você cortou o cabelo? Nossa, ficou horrível. Ah, eu gosto de você morena. Não gosto que você pinte o cabelo dessa cor. Você não sabe as necessidades e o anseio que aquela pessoa conseguiu. Muitas vezes está com depressão, vai lá, corta o cabelinho, pinta, vem bonitinho, você olha e fala assim, ah não gostei do seu cabelo desse jeito. Olha, ligue o desconfiômetro. Trate o outro com amor, com respeito, se coloque no lugar do outro. Porque da mesma forma que nós também precisamos ser enaltecidos, nós também precisamos ser elogiados. Ah, mas elogiar estraga, Célia. Não estraga, não. Fortalece a pessoa, incentiva a pessoa. Vamos pensar a respeito, vamos melhorar as nossas atitudes, vamos melhorar o nosso padrão mental, de ter sempre uma boa palavra, de que quando alguém nos ver no caminho, olhar para nós, falar, ai, que bom que eu te vi hoje, que bem, estava com saudades de você, e você vai saber que é sincero. Então vamos ligar o nosso desconfiômetro, fazer uma revisão aí do que é que nós estamos passando para os nossos semelhantes, se são coisas boas, porque a nossa proposta é melhorar as nossas atitudes. E para que a gente possa refletir nessa noite, e nós temos a grata tarefa de falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. É o último capítulo, logo depois tem aquela coletânea de preces. Então a gente imagina assim, se Kardec encerrou o livro com essa lição, é porque ela era muito importante. É claro que a gente não tem pretensão, e muitas vezes, a minha juventude não me permite, eu esqueço a lição, e aí eu só falo a metade da lição. Eu estudo, mas eu só falo a metade da lição, porque eu esqueci o resto. Então a gente vai tentar
passar com muito amor, com muito carinho, com muita atenção para todos. Vamos abrir o nosso coração e nossa mente agora e falar sobre pedir e obtereis. E aí a gente tem da missão a oração, né? A prece. Como é que a gente vai pedir se não seja pelo intermédio da prece? Nós vamos ler um pedacinho do Evangelho. Eu gosto sempre de ler um pedacinho do Evangelho. Eu ando sempre com o meu Evangelhozinho debaixo do braço, porque é importante que a gente saiba das palavras de Jesus e reflita sobre o que foi que ele falou. E aqui nós trazemos a condição da prece. Então eu vou ler só uma parábola de Jesus. E propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como também esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, a esse voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 9 ao 14. Então vamos tentar tirar lições dessas palavras de Jesus, para que a gente possa pensar na prece. Em primeiro lugar, quando ele diz assim: vá para o quarto, vá para o íntimo, vá para o seu aposento para fazer a prece. Não faça em lugares públicos, ou não faça em alto brado, chamando atenção sobre si, sobre a prece que está fazendo. Jesus não estava falando num quarto físico, porque nem ele muitas vezes dormia ao relento, em cima diz que Jesus só tinha uma pedra como travesseiro. Então a gente imagina que ele não está falando de um aposento. Muitas vezes nós mesmos não temos um quarto, temos lá um 3 em 1, que é tudo juntinho, junto com a família. O que significa então fazer essa prece num aposento sozinho? Nós, diferente dos animais, temos a inteligência e o sentimento. Deus nos deu a oportunidade da inteligência e do sentimento, do amor. Jesus veio nos ensinar o amor. Quando falamos, nós não estamos falando só do corpo físico, mas do espírito que somos. Então não é dentro do meu coração também não, quando eu tenho que entrar em prece. É dentro da minha alma como espírito. É onde eu vou buscar e construir esse canal para falar de criatura para Criador através do espírito que sou. Eu vou buscar lá na chama divina, lá dentro, no meu íntimo, para conversar com Deus, para falar com Deus. É dentro de mim. É a expansão do meu mental. Tudo que a gente fala dentro da doutrina espírita, que a gente está sempre tentando explicar, sempre esclarecendo, é que nós somos seres movidos ao mental. O que muda é o nosso pensamento, é nosso mental que é o importante. Nós somos espíritos numa oportunidade carnal, encarnados. Mas quando estamos fora desse corpo, nós temos a expansão, somos espíritos livres em uma experiência reencarnatória. Quando estamos reencarnados e precisamos entrar em contato com Deus, nós temos que desenvolver em nós essa intimidade com o Criador. Quando eu entro dentro do meu íntimo, eu consigo criar essa ponte dentro de mim, que aí eu consigo chegar no centelha divina que eu sou. Jesus passou o tempo todo nos dizendo: vós sois deuses, vós sois o sol da terra. Ele já nos mostrava a nossa perfeição, para que caminhamos, para onde vamos. E lá naquele momento ele já estava falando para nós: abra sua mente, expanda sua inteligência, aprenda que você faz parte do universo, que você faz parte da criação divina. Você tem que, através da sua inteligência e do seu sentimento, encontrar esse caminho, limpar esse caminho.
Porque Deus não sabe de todas as coisas? Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Ele não sabe das nossas necessidades? Por que então que eu tenho que pedir? Porque eu tenho que reconhecer em humildade que eu sou criatura. Quando eu vou pedir, eu estou reconhecendo que eu sozinha não dou conta, que eu preciso da ajuda. Mas como é que eu vou pedir? Vocês param alguém na rua para pedir alguma coisa? Não. E nós temos intimidade para criar esse canal e pedir? Nós temos intimidade com Deus, nós temos intimidade com Jesus? Porque fé é confiança, fé é relacionamento. Quando eu tenho relacionamento, eu tenho esse relacionamento, nós podemos começar falando por Jesus. Todos nós nos consideramos seguidores ou consideramos Jesus como nosso mestre. Mas nós prestamos atenção nas lições de Jesus? Jesus teve 3 anos de vida pública, em que ele saiu divulgando a boa nova. Ele falava sobre o evangelho, ele falava sobre o seu evangelho. Evangelho significa boa nova. Ele falava sobre o reino dos céus. Vocês sabem quantas parábolas Jesus nos deixou? Vocês sabem quantos são os sermões que Jesus fez enquanto esteve entre nós? Nós conhecemos nosso mestre? Quais foram as últimas palavras que Jesus nos disse antes da figura física dele desaparecer diante de nós? Nós não sabemos. Mal sabemos uma parábola e mesmo assim, muitas vezes mastigando, a doutrina dos espíritos mastiga, clareia e esclarece, coloca à nossa disposição e mesmo assim nós temos dúvida. Ou quando olhamos, entendemos, mas não compreendemos, não trazemos para a nossa vida. O espírito está em reencarnação para aprender e evoluir, porque ele não está. É difícil. Vai ser a longo prazo? Vai. Deus é eterno. Nós estamos na condição de aprendizes. Nós temos ainda muito tempo pela frente. Mas uma hora tem que se começar. Então nós aqui na Terra estamos nos preparando para nos afastarmos do animal, do instinto, para desenvolver em nós a nossa inteligência, o nosso mental, abrir as nossas perspectivas e entender essa conexão espiritual que temos. Mas, ainda longe dessa compreensão, nós não conseguimos, porque nós não conseguimos abrir esse canal, essa ligação com o Criador. E aí Jesus, nessa mesma parábola, ele diz assim: vá e reconcilia primeiro com teu irmão, antes de pedir alguma coisa. Dentro da lição, não da parábola, mas dentro da lição ele diz: vai se reconcilia com teu irmão. E aí ele está nos dizendo do perdão. Junto com ele tem a lição que ele nos dá através da parábola do rei, que prendendo um devedor, traz ele e pergunta: como é? Você está me devendo? Me pague, liquide sua dívida. E o devedor ajoelha, implora clemência, implora misericórdia, recebe essa misericórdia do Senhor e ele diz: vá, sua dívida está perdoada, vá seguir sua vida. Ele bem sai de dentro do local, ele encontra um devedor e ele pega pelo pescoço, que lhe devia 1/3 ou menos do que ele havia sido perdoado. E ele gruda pelo pescoço e esse devedor também faz o mesmo pedido: clemência, misericórdia para comigo, e ele não tem. O Senhor, sabendo disso, traz ele novamente à sua presença e diz: da mesma forma que você não perdoou o seu semelhante, o seu devedor, assim também eu não o perdoo. E Jesus claramente nos ensina a lei da ação e reação. Ele nos está mostrando a lei de talião, dente por dente, olho por olho. Nós hoje temos a oportunidade, porque reencarnamos e somos espíritos devedores, e muitas vezes nós devemos passar por uma penúria miserável e a gente não passa. A gente é agraciado, abençoado pela ajuda. Nós somos ajudados o tempo todo. A última palavra que Jesus nos disse, se é para a curiosidade de todos: estarei com vós até o final dos séculos. Jesus está sempre conosco, nos auxiliando, nos ajudando. E o que nós sabemos sobre o nosso Mestre Jesus? O que buscamos compreender das suas lições?
Será que somos capazes de dar outra face se alguém bater no nosso lado direito? Será que somos capazes de virar a face? Ou nós ainda temos o instinto animal de grudar o outro pelo pescoço e esganar? Nós, quando oramos, será que nós também não somos como os fariseus? Porque nós nos consideramos melhor que os outros. Não, eu tenho entendimento, sou espírita. Eu agora compreendo tudo, eu sei tudo. Mas eu não sou capaz de perdoar. Eu ainda acredito que aquele meu irmão que está no erro, ele é perverso, ele é cruel. Eu não. Mas aquele que é um assassino, aquele que está no erro, ele é culpado. E eu quero justiça. Eu quero que ele seja punido. Quem de nós, principalmente as mães, sendo uma mãe ou um pai, perdoa o assassino do seu filho? Quando muito nós perdoamos dizendo assim, eu perdoo, mas quero que a justiça seja feita. Eu quero ver a justiça. Não é a justiça de Deus. Para os espíritas, a justiça é a reencarnação. Nós muitas vezes agarramos um ódio de alguém, uma raiva de alguém, e passamos a alimentar aquele ódio, aquela raiva, e nós fazemos o objeto do nosso ódio ser a pessoa mais perversa e ruim do mundo. Ela não presta. O tempo passa, essa pessoa evolui, melhora, se arrepende das atitudes que teve, segue sua vida, compreendeu, tomou posse da informação, passou a utilizar na sua vida e melhorou. E eu tô lá com o ranço da pessoa ainda grudado em mim. Nós desencarnamos e muitas vezes quem vem me ajudar, estender a mão para mim, é aquele que eu acredito ser meu inimigo. Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou melhorando? Eu estou no caminho que Jesus diz para que a gente primeiro perdoe para pedir o perdão de Deus? Célia, mas Deus não muda as leis. Não, Ele não muda. Suas leis são imutáveis. Mas isso não significa que nós não podemos ser auxiliados. Lá no começo, na era primitiva, quando uma mulher gerava um filho, ninguém entendia como se um milagre tivesse acontecido. Tanto que se acreditava que Deus era uma mulher. Porque como uma mulher gerar uma criança, né, o sol nascer todos os dias, uma tempestade acontecer, eram milagres. Milagre é tudo aquilo que eu não posso explicar dentro da minha limitação, mas que tem uma explicação. E assim também é o universo, assim também somos nós dentro do universo. Quando pedimos, quando entramos no secreto, quando conseguimos criar esse caminho, no silêncio do nosso ser, com humildade, reconhecendo que somos criaturas, que somos devedores e que precisamos da misericórdia do Criador, nós somos auxiliados. Mas como um bom pai, nós também temos que perceber as nossas necessidades. Porque muitas vezes nós queremos, o objeto do que eu estou pedindo, é objeto do orgulho. É objeto que não vai me fazer bem. Não é dentro da minha necessidade. Tanto visto que quando nós vamos a uma casa religiosa, geralmente nós viemos para pedir, dificilmente nós viemos para doar. Quem é que vem feliz da vida e fala assim, ó, hoje eu vou na casa espírita porque eu estou tão feliz e eu vou lá doar todo o meu amor para que a espiritualidade possa utilizar da minha alegria, do meu amor. Geralmente a gente vem cabisbaixo, né? Aí eu vou lá no centro que eu preciso refazer minhas energias. Ou então fala assim, a mulher fala para o esposo, olha, eu vou no centro. Não, vai lá e pede por nós, reza lá por nós que nós está precisando. Nem pedir a gente quer que o outro peça. Quantas vezes nós pedimos, ou a pessoa fala assim, ai, reza por mim, ai, estou precisando tanto, estou passando por tanta dificuldade. Reza por mim. Nós estamos passando o prazer de conversar com Deus, a conversa íntima que eu vou ter com o Criador para outra pessoa. Nós podemos interceder? Sim. Nós podemos pedir pelo outro? Devemos pedir. O outro nem precisa saber das nossas orações, da nossa prece em favor dele. Nós precisamos pedir. O Japão
é um dos países que maior tem índice de suicídio, 30 milhões por ano de suicídio. É um país desenvolvido, um país socialmente, economicamente melhor do que o Brasil, ou do que muitos países, e tem 30 milhões de suicídio, que leva essas pessoas a se suicidarem. Nós precisamos orar pelos suicidas. Em vez de estar falando que o outro está magro, está gordo, está velho, está feio, ore pelo suicida. Para, está no meio do caminho, no trânsito, em vez de xingar o outro que te cortou, faça uma oração e ofereça essa oração. Envie vibrações de amor para aqueles que estão em necessidade, seja nos presídios, nos hospitais, aqueles que estão desencarnados. Ai, estou com uma saudade do meu pai, estou com uma saudade da minha mãe que desencarnou. Qual foi a vibração de amor que você passou para ele hoje? Ou você só se lamentou que está com saudade? Vibrações, nós somos vibrações, somos energias. É essas energias que nós vamos passar para os nossos semelhantes, vamos receber e vamos passar para aqueles que já passaram para um outro plano. Nós precisamos mudar essas energias. Então a gente já compreendeu que primeiro eu tenho que abrir a minha mente, eu tenho que entrar dentro de mim mesma, em espírito, não é no corpo. É claro que eu posso fazer uma oração como nós aqui começamos no início, porque juntos, quando eu consigo, eu sou tão perturbada que eu não consigo fazer um Pai Nosso sozinha. Eu começo o Pai Nosso e termino na Ave Maria. Eu não consigo terminar, mas quando eu estou com os outros e eu começo a orar junto ao Pai Nosso, eu consigo ir até o final, eu consigo pedir, eu consigo me envolver. Por isso, a necessidade da oração. Porque a espiritualidade já está presente aqui, mas somos nós que precisamos senti-la. E juntos, quando fazemos a oração, nós conseguimos sentir essa vibração. Conseguimos nos elevar um pouquinho e sair da nossa casca, da nossa grosseria, da nossa ignorância. E vamos conseguir um pouquinho mais, atingir uma camada maior. Quando nós fazemos a nossa oração, ainda com dificuldade, porque não conhecemos o caminho, elevamos o pensamento e pedimos para um espírito, para a espiritualidade, para o nosso mentor, nós pedimos através da mente, e ele lá recebe através da mente. Quando nós colocamos um nome na caixinha de vibração, nós sentamos aqui na cadeira e nós estamos doando as nossas energias para serem utilizadas em benefício da pessoa que nós estamos pedindo. E é mentalmente que a espiritualidade vai ajudar, através de nós, aquelas pessoas que estamos intercedendo. Seja num hospital, seja num leito de dor, ou num presídio, ou qual seja a dificuldade da dor que esse semelhante está passando. A nossa dor pode ser física e pode ser moral. A dor física, ela acaba. Uma hora vai dar uma dor tão forte que você desencarna, acabou, pronto. Fim de papo. Mas a dor moral nos acompanha no espírito, que é o orgulho, a vaidade, que é as necessidades que nós temos ainda. Nós somos muito ligados. E não existe, não adianta dizer assim, mas eu sou bom, eu sou maravilhoso. Tem uma historinha que diz o seguinte, que um homem, ele estava praticamente no seu testemunho, seria sua última reencarnação aqui na Terra. E todos que passavam, falavam a respeito dele pela sua bondade, pela sua generosidade e pelo seu estilo de vida que havia aprendido nessas reencarnações. E aí foi decidido novamente os testes para ver se ele já poderia passar para os novos mundos. Mandaram para ele a doença. Ele passou com maestria pela doença. Melhorou, se tornou mais amável, se tornou mais positivo, lutou para ficar bom, lutou com todas as forças do seu íntimo e melhorou, superou a doença. Então mandaram para ele a necessidade financeira. E ele então levantou, começou a levantar mais cedo, começou a trabalhar, a buscar alternativas, abriu, expandiu a sua mente para melhorar a sua condição e suportou as necessidades com resignação, com naturalidade. Novamente, mandou para esse homem a riqueza. Diz que a riqueza, nós sabemos,
Que nós mesmos, quantas vezes falamos assim, se eu ficar rico eu compro centro. Centro, eu vou dar o dinheiro, porque a gente está sempre querendo, eu vou dar 30% do que eu receber. Não é nem 50%, é 30%. É fácil, né, gente? Vamos ganhar uma bolada aí, dar 30%, ainda sobra 70%. É minha bondade, infinita bondade. Deram para ele, ganhou na loteria. Ele espalhou, multiplicou as bênçãos, criou empregos, tirou muita gente da pobreza, porque pobreza dá dinheiro, gente. A pobreza não acabou ainda porque dá dinheiro para governante. Doença não acabou ainda porque dá dinheiro para governante. Por isso que nós precisamos melhorar as nossas condições de saúde, prevenção. Cortar essa forma de alguns enriquecer. E ele multiplicou, conseguiu. Então, falou assim, perdeu as pessoas, a pessoa que ele mais amava. Perdeu o filho, a mulher. Passou com resignação pela perda, pela ausência. Falou, tudo bem, então vamos fazer uma reunião e vamos chamá-lo, porque a partir de agora esse espírito vai reencarnar em outro homem. Mas vamos ainda fazer uma última tentativa. E reuniram uma quantidade de espíritos superiores, recebendo. Ele chegou muito alegre, feliz, sentou entre os outros. E de repente, alguém que havia vivido com ele em uma de suas reencarnações, levanta e o acusa de ter faltado com a verdade, de ter deixado ele passar por sofrimentos, de poder ter sido ajudado por ele e não foi. E ele, envergonhado por estar diante daqueles que o admiravam, perdeu seu equilíbrio e passou a toda a falta de despautério para aquele que estava acusando. Era apenas um teste. E o orgulho ainda falou mais alto do que todas as outras atitudes, porque nós nos consideramos maravilhosos, bondosos, generosos, caridosos, mas ainda estamos longe de compreender a bondade. Porque nosso Mestre Jesus, quando encarnado, todos se lembram, eu acredito que sim, quero acreditar que sim, quando disseram para ele, bom mestre, e Jesus diz assim, por que me chamas de bom? Ele aceitou o mestre. Por que me chamas de bom? Bom, só Deus. E não era maravilhoso, translumbrante, máximo, mega, não, bom. Bom é só Deus. E nós nos julgamos maravilhosos. Nós precisamos ter a noção de quem somos. Nós precisamos ter a noção do que precisamos evoluir. Nós precisamos ter a noção das nossas trevas, das nossas necessidades. Quando eu assumir os meus defeitos, eu vou poder corrigi-los. Enquanto eu disser, eu não sou invejoso, eu não sou orgulhosa, eu não sou vaidosa, seja qual for a dificuldade que eu tenha, nós estamos na condição humana, precisamos nos afastar ainda da ignorância, do instinto animal, abrir a nossa percepção e a nossa mente para poder comungar com o universo. E assim, nos sentir a energia, nos sentir luzes. Vós sois luzes. E é assim que nós devemos nos sentir. E a prece, no pedir e obtereis, nós temos que entender a nossa necessidade. Mereço? Tenho compaixão do outro? Tenho misericórdia com meu semelhante? Já compreendi o meu papel aqui na terra? Já sei louvar a Deus? Porque a prece também é para louvar. Quantas vezes por dia eu louvo a Deus? Quantos dias eu reconheço a misericórdia de Deus? Quantas vezes por dia eu agradeço? E quantas vezes por dia eu reclamo? Lembra lá do desconfiômetro? Quantas vezes eu reclamo? Quem sou eu perante a escola da terra? Como eu estou me portando? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso agradecer? Melhorar. E aí sim eu vou poder interceder pelo meu semelhante, vou poder interceder por mim,
sem mudar as leis divinas. E para a gente encerrar, eu vou contar só uma historinha rapidinha que está no livro de André Luiz. Uma senhora estava para desencarnar, já com seu plano reencarnatório chegando ao final. E a filha, grávida, já de alguns meses, sofria muito pela perda da mãe. E o neto, filho já renascido, já criança, porém já seu espírito velho, vendo a agonia da mãe, ora, porque dentro dele ele sabia da necessidade desse espírito reencarnar, porque eles tinham trabalhos, tinham planejamentos juntos aqui na Terra. E orando a Deus, orando, pedindo que não deixasse a mãe perder o neném, porque era muito importante o nascimento daquela criança. E se a avó desencarnasse, com certeza a angústia seria tanta e ela não iria suportar. A espiritualidade ouviu, veio interceder a favor, porque percebeu a necessidade do trabalho reencarnatório que havia e trabalhou fluidicamente para que essa senhora não desencarnasse, que ela tivesse um tempo a mais, até que essa criança tivesse supostamente bem, para que ela pudesse desencarnar e a mãe tivesse a criança sem nenhum aborto, sem nenhum problema. E assim foi feito. Quando nós imaginamos que as leis de Deus são imutáveis e que Ele não vai nos favorecer, nós temos que lembrar o seguinte: a hora universal, o tempo universal é um, mas o seu relógio é outro. Se você atrasar ou adiantar o seu relógio, não vai modificar a hora universal. O tempo universal não vai ser modificado. Assim somos nós. Deus não muda as suas leis, que são imutáveis, apenas para satisfazer os nossos desejos. Mas quando é merecido, quando temos o merecimento, nós devemos abrir o nosso coração e aceitar receber a misericórdia divina. E assim, com certeza, nós somos auxiliados. Através, se é uma doença, eu vou ser auxiliado com um bom médico que descubra o que eu tenho e faça um tratamento. Eu posso descobrir, muitas vezes, a necessidade que me falta, eu posso conseguir reverter, fortalecer a minha família. E o que me parece um milagre, pela minha limitação de entendimento, pode vir a acontecer na minha vida. E nós espíritas acreditamos em graça divina. Que nós possamos aproveitar a oportunidade da oração e começar a desenvolver em nós esse caminho, limpar esse caminho que já existe, mas que está obstruído pela nossa ignorância, pela nossa falta de tempo, pela nossa preguiça, pela nossa zona de conforto. Lutar, porque o nosso tesouro divino é a inteligência, é desenvolver a inteligência do saber e, através desse desenvolvimento, melhorar as nossas condições morais e assim evoluirmos. Quando vamos